CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas em FM 99.1 pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Hoje é segunda-feira, 16 de junho de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando, trazendo todas as informações do time do seu coração. As finais da NBA chegam ao seu quinto duelo. Oklahoma City Thunder recebe o Indiana Pacers no Paycon Center em Oklahoma City. A partida será hoje às 9h30 da noite. No jogo 5, a expectativa é de uma grande partida. Seguindo a tônica das 4 primeiras partidas, os duelos finais, lembrando, 2 vitórias para cada lado. E agora o destaque do Guarani, que venceu a segunda consecutiva na Série C. Primeira vez que o Guarani embala 2 seguidas na temporada. Antônio Lupe, bom dia pra você. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha o CBN Esportes. Eu seria muito ousado em falar que o Guarani venceu na estreia, porque é um time novo, né? Um time reformulado com muitas contratações. E parece que as contratações deram um novo jeito pro Guarani, que venceu o Itabaiana por 2-1. E agora está mais próximo do G8 do que do Z4, tá? O técnico Marcelo Fernandes elogiou os atletas que foram contratados e utilizados. Aliás, Bruno Santos, o Brunão, mas o Tigre mandou 2 pra dentro e foi o destaque da noite. Campinas e Mesquita entraram em quadra na sexta-feira pela última rodada da primeira fase da LBF. Em um duelo de altos e baixos dos dois lados, uma cesta de 3 a 50 segundos do fim, quando o placar estava empatado em 57-57, foi decisiva para a vitória do Mesquita por 62-57 no Ginásio Tênis Clube. Agora as duas equipes aguardam as datas e os adversários dos playoffs da competição. Daqui a pouco informações da Copa do Mundo de Clubes com a estreia do Palmeiras, que jogou muito bem contra o Porto, mas ficou no empate sem gols no MetLife Stadium em Nova York. E também informações sobre a saída de Zubeldia do comando do São Paulo. Um pedido de demissão que alivia as contas do tricolor, que já está em busca de um novo comandante, e o favorito é Hernan Crespo. Final de semana de estreia da Copa Paulista pelo Grupo 2 em Araras, a Itapirense venceu a União São João por 1-0. Pelo Grupo 3 em Americana, Rio Branco e Primavera ficaram no 0-0. Hoje o Guarani recebe o Paulista às 7h da noite no Brinco de Ouro e às 7h45 o 15 vai a Sorocaba encarar o São Bento. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Olha, Júlio, a Ponte Preta ficou no empate com o ABC em 0-0. Aliás, que jogo fraco tecnicamente. Resultado que jogou a Macaca para a segunda colocação da Série C. Tudo por conta da vitória de virada do Caxias para cima do Botafogo lá na Paraíba por 2-1. Com isso, o time gaúcho assume a liderança e joga a Macaca para a segunda colocação. O técnico Alberto Valentim falou em pressa e isso atrapalhou o desempenho da Macaca, que só volta a jogar no dia 28 de junho contra o Maringá, fora de casa. Série D, a Inter de Limeira foi a Minas Gerais e empatou com o Itabirito ontem à tarde em 0-0. O resultado manteve o time paulista na liderança do Grupo 7 com 18 pontos. A Inter só volta a jogar no dia 27 contra o Cianorte no Limeirão. E Franca deu mais um passo para conquistar o tetracampeonato do NBB. Na terceira partida da final, o time francano mostrou personalidade. Se impôs nos momentos certos para superar o Minas 83-73 no sábado em BH. Virou a série, agora está 2-1 na melhor de 5. Uma vitória na próxima quarta-feira no Pedrocão garante o título para o Franca. E agora o destaque da opinião, ele que assistiu ontem pelo menos 9 jogos ao longo do domingo.
Tudo bem, Carlos Eduardo de Freitas? Tudo tranquilo, Júlio Nascimento, bom dia a você, bom dia ouvinte CBN. Olha, acompanhei com afinco mesmo o Palmeiras, né? Afinco é bom. O Porto e o Botafogo. O Botafogo eu assisti, flertou com o perigo na reta final, mas conseguiu aí a vitória frente ao Seattle. E vamos destacar o Guarani, né? Que vitória importante, uma vitória que aumenta a confiança, as estreias deram uma resposta. É claro que o Diego Torres ainda precisa, né, de algo a mais, porém é um jogador que vai ser importante para o Guarani na sequência da Série C. Eu acho que a mudança de caminho do Guarani tem tudo a ver com estes dois jogos em casa. O primeiro já passou, vitória sobre o Itabaiana. Agora vem o CSA, que o Marcelo Fernandes tem longos dias aí para trabalhar a equipe, para encarar aí o time alagoano e aí sim pensar em classificação na Série C do Campeonato Brasileiro. Maravilha! Estes são os nossos destaques. Temos muito a falar hoje durante o nosso programa. A transição no comando técnico do São Paulo, o primeiro final de semana de Copa do Mundo de Clubes, inclusive trazendo aqui o cardápio de hoje, tem jogos interessantes, tem Flamengo estreando hoje na competição, então a gente vai trazer aqui também a programação do dia e, é claro, fala de Guarani e Ponte, que tiveram jogos distintos dentro da Série C nesse final de semana. Estamos no ar com o CBN Esportes, pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp 998869070, 998869070, CBN Esportes no ar com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream é com Samela Dipp. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:12. CBN Esportes Campinas. Apresentação, Júlio Nascimento. Bom dia para você. Amanhã CBN. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais. Trânsito. Muito bem, informações do trânsito aqui chegando na CBN, Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, para o Lupe, para todo mundo que está ouvindo a gente. Quem segue pela Andrade Neves perde tempo na saída da Estação Cultura, sentido Castelo. No sentido centro é boa movimentação. A Avenida Barão de Itapura tem excesso de veículos da Rua Doutor Delfino Sintra até a Avenida Brasil. Tem um ponto de obras próximo à Rua Barata Ribeiro pela pista da esquerda. Motorista tem que redobrar a atenção. Quem segue pela Avenida Brasil reduz a velocidade sentido Vila Nova, na chegada a Barão de Itapura e também próximo à Rua Camargo Pimentel. No sentido centro tem lentidão no Balão do Laranjão, mais no restante da via, no Balão do Timbó, mais no restante da via trânsito livre. A Orozimbo Maia tem trânsito carregado pela pista da direita, da Rua Maria Monteiro até a Rua Sacramento. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. 11h15.
Antes de curtir o feriado, passe na AutoZone. Faça um check-up grátis no motor e garanta uma viagem segura. AutoZone, peça pra quem entende. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11h15. Vamos começar falando de Copa do Mundo de Clubes. Gabriel Dudziak tem mais informações sobre a estreia do Palmeiras. O Palmeiras jogou bem contra o Porto, Dudziak. A estreia do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes contra o Porto causava muita curiosidade. Primeiro, pela força do Alviverde. E segundo, pelo fato de os brasileiros não jogarem com equipes europeias desde 2023, quando o Manchester City derrotou facilmente o Fluminense. Quando a bola rolou, o Palmeiras mostrou como era capaz de competir de igual para igual com os portugueses. Os dois times criaram oportunidades, mas o Alviverde teve as mais claras, parando no goleiro Cláudio Ramos e no lateral Francisco Moura, que tirou a bola em cima da linha. Na etapa complementar, o Porto começou melhor e depois foi perdendo força no jogo. Já o Palmeiras fez o movimento contrário e pressionou muito na reta final da partida, sem, no entanto, criar nenhuma nova chance clara de gol, o que resultou no 0-0. Para o técnico Abel Ferreira, o jogo deixa dois sentimentos. Conseguimos impor ritmo no jogo e criámos oportunidades suficientes, na minha opinião, quer na primeira, quer na segunda, mas infelizmente isso não aconteceu. Mas é isso, orgulho por um lado, por aquilo que fizemos, frustrado pelo resultado. Com o empate, todos os times do grupo têm um ponto conquistado. Valeu, Dudziak. Bom, ontem eu tive algumas discussões sobre o desempenho do Palmeiras com os meus amigos. Sim. 2 colegas foram ao MetLife Stadium e não é um daqui que também estava lá, então 3, né? E esse terceiro ligou pro Carlão de Freitas, 15 era pra meia-noite. 15 pra meia-noite. Então, eu gelei, velho. Falei, nossa. E eu, na minha concepção do jogo, eu tava fazendo o Guarani no mesmo horário, então eu não tava 100% focado no Palmeiras. Tava acompanhando um pouquinho do Palmeiras, um pouquinho do Guarani, um pouquinho do Palmeiras, um pouquinho do Guarani. Mas eu tive a impressão, principalmente no segundo tempo, de uma soberania do Palmeiras no jogo. E aí, quem estava no estádio discordou, disse que o Porto também teve chances claras e que o jogo foi mais equilibrado do que parece. Mas, repito, eu fiquei com a sensação de que se fosse, esse time aqui merecia vencer. Eu achei o Palmeiras muito mais perigoso e muito mais ofensivo do que o Porto foi ontem. Eu não achei o Palmeiras assim, tão superior assim. Talvez essa soberania, não. Eu acho que o Porto também teve alguns momentos, mas as chances mais claras, a imposição, né, a vontade de vencer foi do Palmeiras. Tanto é que no fim o Porto claramente estava se segurando, fazendo a famosa cera, porque o empate estava de bom tamanho. O Palmeiras fez por merecer um resultado melhor, impôs algumas blitz durante o jogo, principalmente na reta final dos dois tempos, né? No primeiro tempo, naquele momento do Estevão e do Richard Rios ali, acho que o Estevão se precipitou, né? Talvez na ânsia de marcar o gol, mas a bola vinha pro Rios complementar pro gol e o Estevão atrapalhou. Depois o Richard Rios não desistiu do lance, ainda o jogador do Porto salvou em cima da linha, e ali foi um lance incrível que o Palmeiras poderia ter feito o gol. Fora aquela primeira jogada do Estevão também, depois o Estevão teve uma outra mano a mano do lado esquerdo em que acabou chutando e o goleiro fez a defesa. E no segundo tempo, após as entradas do Veiga, do Alan e do Flaco Lopes, o Palmeiras sufocou, aí amassou o Porto, né? O Vitor Roque não foi bem, com o Flaco teve um pouco mais de opção aérea, aquele cara, né, o centralizado, o cara de definição, e o Palmeiras na reta final ele amassou o Porto, tanto é que a parte física do Palmeiras se sobressaiu. O Palmeiras está voando, está em plena temporada, eu acho que isso também fez a diferença. Talvez, né, se tivesse um vencedor, aí sim o Palmeiras, mas não foi uma soberania, apesar de bons momentos do Palmeiras e de domínio na reta final do primeiro tempo e na reta final do segundo. E aí, Lupe? Nós vamos falar daqui a pouco do 0-0 da Ponte do ABC. Foram 2 empates totalmente diferentes, porque o jogo do Porto e Palmeiras foi muito eletrizante. Para quem não torce pro Porto e não torce pro Palmeiras, foi um jogo agradável de se assistir, porque as duas equipes buscavam a qualquer momento o resultado, criaram chances, o Everton fez pelo menos 3 defesas muito boas. O goleiro do Porto também trabalhou bastante, ele fez inclusive 2 defesas em um mesmo lance, né? O Palmeiras teve uma bola na trave, naquela que até achei que o goleiro tinha defendido, mas a bola pega na trave.
Foi um jogo bem legal, um jogo disputado, mas se tivesse que ter um vencedor, teria que ser o Palmeiras, porque eu acho que as chances que o Palmeiras teve pra fazer os gols, elas foram um pouquinho mais claras do que o Porto, mas foi um jogo bem legal. Pra quem gosta de futebol, porque quem é apaixonado por futebol, quando empata 0-0, você fala... foi legal, um jogo agradável. Mas foi um jogo bem agradável, foi um jogo emocionante. O Wilson tá perguntando se o jogo mais legal foi o do Palmeiras. Eu acho que foi o segundo mais legal, é porque o jogo do Palmeiras foi muito equilibrado, e os dois times a todo instante, assim, esse vai ganhar, esse vai ganhar. Mas o jogo do PSG, eu achei o melhor, porque apesar do 4-0 no placar, o Atlético teve bons momentos no jogo. Inclusive, quando tava ali 1-0, 2-0, o Atlético teve chance de fazer gol. Fez um gol na volta do segundo tempo, que foi anulado depois. Eu achei, assim, tecnicamente, o jogo mais legal, e eu gosto de jogo com gols. Coisa de narrador, isso. Sim. Mas o jogo do Palmeiras foi muito legal. O jogo da abertura da Copa do Mundo, o Al-Ahly e o Inter Miami também foi legal, porque assim... Eram dois times com qualidade duvidosas. Inimigos do gol, né? Inimigos do gol. Inclusive um pênalti. Os goleiros o goleiro foi bem demais na cobrança do pênalti. Mas assim, e todos do mesmo grupo, né? Porto, Palmeiras, Al-Ahly e o Miami, ninguém marcou e todo mundo com um ponto. Mas assim, foram jogos bem parecidos, né? De trocação. Agora, o que preocupa... Com qualidade bem melhor. Mas o jogo do PSG é o 4-0 e tal, mas porém um jogo bem jogado. Mas o que preocupa é a temperatura, né? Algo que na Copa de 94 foi algo em que os jogadores se queixaram. Tanto é que a final Brasil e Itália, no horário norte-americano, foi ao meio-dia, né? E ontem também muito calor, coincidência ou não, lá no Rose Bowl, onde o Brasil conquistou o tetracampeonato. Talvez isso, em algumas partidas, deva atrapalhar, né? A temperatura. Os Estados Unidos é muito grande, né? O jogo do PSG é uma alta temperatura. Já no jogo do Palmeiras, mais tranquilo, tem horário também. E o do Botafogo, um clima mais ameno também, um jogo mais tarde. Mas eu gostei dessa primeira rodada, cara. Achei inteiro. Botafogo, pra variar, quase que botafogueia, né? No final, 2-0, o jogo se encaminhando pra vitória e de repente toma o gol e vira um sufoco danado. Mal cuidado. Agora, no jogo do Palmeiras, o Estevão foi eleito o melhor jogador da partida, segundo a transmissão. Tava até comentando agora há pouco ali. Cara, o Aníbal Moreno e o Gustavo Gomes, o que esses dois caras goleiros, jogaram... Cara. Claro, mas assim, tô falando de jogador de linha. Os goleiros são no... Ué, mas o goleiro não pode ser melhor. Pode ser melhor foi determinante. Mas aí seria injusto, por exemplo, se o goleiro do Porto fosse eleito, o Everton também. Não, então, mas eu acho que o goleiro do Porto foi muito mais decisivo pro 0-0 do que o Everton, não entendeu? Sei. Não sei, porque teve duas bolas ali, uma cabeçada. Não, sim, sei lá, foi assim. Nesse lance do Rios, ele foi fez 5 milagre, defesas né? difíceis contra 4. Pô, os dois foram importantes, Sim. mas um teve uma defesa a mais. Um pra cada goleiro, né? Poderia abrir uma exceção. Mas o Estevão, o Aníbal Moreno jogou muita bola. E o Gustavo Gomes. Não, e eu estranho assim, o Estevão, tudo bem, ele procurou o jogo e tal. Mas ele foi abaixo do time do Palmeiras, não seria nem opção, né? Por exemplo, cite 4 jogadores pra brigar aí pelo melhor em campo. Eu não citaria o Estevão. Eu não gostei de 2 jogadores do Palmeiras. O Giai, que acho que defensivamente sofreu muito na lateral. Com o Mora lá. O Vitor Roque não tá luzindo, né? Tá mal. Tanto que o Flaco Lopes já é uma discussão, né? Do Flaco Lopes ser titular ou não. Acho que não vai acontecer. Carlão chama ele de Fraco Lopes. Não sei não, hein, Júlio? Não sei. Eu acho que não vai acontecer ainda, mas eu achei exatamente. Eu acho que o time com o Flaco funcionou mais. Mas tem essa questão aí de perder alguns gols. Agora, você conversou com seus amigos palmeirenses, eu conversei com um palmeirense. O nosso correspondente. E este meu amigo palmeirense / correspondente, ele criticou o Estevão e disse que lá na comunidade Alviverde, aliás, que tá dando um show nessa Copa do Mundo. O que eles fizeram na Times Square foi algo sensacional no sábado. Mas muitas críticas com relação ao Estevão. O pessoal sente, mas ele não faz gol em jogo decisivo e tal. Não sei, eu acho o Estevão um baita jogador com um futuro brilhante pela frente, com algumas limitações. Ele tem 18 anos, é algo que ele precisa ser lapidado ainda para jogar em alto nível. Por exemplo, num Chelsea, né, numa Premier League. Eu não sei o que os seus amigos palmeirenses falaram sobre o Estevão, não sei se foi parte da sua resenha, ô Júlio Nascimento. Não foi parte o Estevão, mas eu tô curioso pra saber como o Estevão vai se comportar nessa transição de posicionamento que ele vai ter agora, né? E acho que até o Abel tá tentando utilizar ele de maneiras diferentes, já pensando nisso também. Ele trocou de lado, né? Trocou de lado, direita, exatamente. Depois inverteu. Mas o próprio Estevão se diz mais à vontade centralizado, né? Mas não é isso. O Palmeiras não precisa dessa versão do Estevão, né? Precisa de um Estevão mais agudo para abrir espaço. Isso vai ser muito importante nos próximos jogos. Mas, no geral,
Eu tava subestimando a Copa do Mundo de Clubes, mas tô gostando agora. É legal. Sim, Não, sim. vai ser legal. E a Quando abertura, vocês são garotos, mas a abertura pra mim eu vou aos meus 17, 16 anos de idade com a música da Gala. Calma, Carlão. Ó, seguinte. Sensacional. Mas só tem um detalhe. Só tem um detalhe que eu acho que precisa ser revisto, mas a gente vai falar isso quando terminar a competição. O Bayern, ele fez 10-0 no Auckland City. Certo. Tudo bem que é uma competição que engloba todos os continentes, mas se eu tivesse a caneta, se eu fosse o organizador do evento, no caso a competição, com todo respeito aos meus amigos lá da Oceania, né? São vários, inclusive. Eu deixaria esses times, porque assim, eles não têm um investimento, uma estrutura para competir com times, por exemplo, do nível dos sul-americanos e também dos europeus. Abriria um mercado um pouquinho mais para os próprios sul-americanos. Tem força, né? América Central e a Europa. Mas, Lupe, isso é uma tônica, infelizmente, eu tô com você nessa, infelizmente os dirigentes, né, eles querem abrir, aliás, se fala já no próximo Mundial em 48 seleções. Igual vai ser a Copa do Mundo. 48 clubes, igual a Copa do Mundo. De países, né? Então, quando você abre, logicamente, a qualidade cai. É por isso que às vezes eu brinco aqui, mas, poxa, Campeonato Brasileiro, quantos se classificam para Libertadores? Pô, 9! Ah, pelo amor de Deus! 48 seleções numa Copa do Mundo. 48 eu acho que é um clubes. risco de saturar. 48 clubes numa Copa do Mundo. Aí você dá margem a esse tipo de coisa que aconteceu ontem. E foi constrangedor, né? Foi constrangedor o que aconteceu entre Bayern e Auckland. Bom dia, galera. O Palestra deixou a vitória escapar. Manda aqui o Clayton. Obrigado pela participação. O Crespo é igual o Zubeldia, só muda o nome. Tem isso aí, hein? Zubeldia parece que entrou num acordo com o São Paulo. O São Paulo não teve peito para demitir o Zubeldia por conta da multa. Mas o Zubeldia percebendo, né? A informação aí da Joana de Assis, percebendo que não teria mais clima para trabalhar, embora ainda seja uma divisão dentro da própria torcida do São Paulo, apoiadores do Zubeldia contra os torcedores que acreditam que o trabalho saturou, o Zubeldia pediu demissão, então o São Paulo vai oficializar aí a troca no comando técnico nas próximas horas, com o Hernan Crespo, como citou o ouvinte aqui, Carlão, sendo o favorito para assumir. O Hernan, ele trouxe aí um bom momento pro São Paulo, né, naquele título do Campeonato Paulista, né, 2021, e o São Paulo há muito tempo não conquistava, né? Aí veio o Campeonato Brasileiro e o Crespo não conseguiu manter o ritmo, até em virtude do que aconteceu no Paulista, né? O São Paulo preocupado com a fila, com o jejum, ele se dedicou inteiramente ao Campeonato Paulista e deu uma largada, né, depois com o Campeonato Brasileiro. Os resultados não aconteceram e o Crespo acabou demitido. Mas eu gostei do trabalho do Crespo no São Paulo, criou uma identificação, tem uma característica diferente do Zubeldia, principalmente no comportamento dentro de campo, né? O Crespo é um cara mais polido, mais tranquilo, mais classudo, né? Enquanto o Zubeldia é esse maluco aí. Outro dia a gente até falou, ele e Abel Ferreira, meu Deus do céu, dá uma canseira. Mas eu acho que eu sou contra a demissão, mas a partir do momento que o Zubeldia sentiu que já não conseguia extrair o melhor dos jogadores do São Paulo, né? Quem sou eu? Então vai o São Paulo agora, possivelmente com o Crespo, mantendo aí a ideia argentina de futebol. É isso, né? O São Paulo quis na Libertadores com o Zubeldia 14 jogos invicto, Sim. né? Sexto colocado do Campeonato Brasileiro. Avançou na Copa do Brasil. Temos que levar em conta os desfalques, né, Júlio? Muitos. Contra o Vasco eram atrapalhado demais. 6 titulares fora. A gente foi trabalhar em São Paulo e Guarani, nós falávamos do quarteto mágico na ocasião. Luciano, Caleri, Lucas e Oscar. Desses 4 protagonistas, apenas o Luciano, que dos 4 é o patinho feio. Então isso já mostra a dificuldade do trabalho do Zubeldia. E essa situação eu acho que também colaborou pro São Paulo ter caído de produção. O Cristiano Salvione tá perguntando aqui, Carlão, quando o Botafogo fez 2-0 no primeiro tempo, será que o PSG deu uma coçada na cabeça de preocupação? Eu aliás, falando em PSG, gostei muito das declarações do Marquinhos, falando sobre o Botafogo, falando sobre o Mundial, falando que o PSG vai se dedicar para conquistar, né, e hoje é o melhor time da Europa, em se dedicando, a possibilidade de vitória é grande. Bom dia, amigos. O time do Guarani melhorou muito, mas ainda tem que trocar o goleiro Fiat 147, não dá pra confiar. E a zaga deixa que eu deixo. Boa semana. Bobeira, hein? Então,
assim, eu queria ter visto um outro ângulo do gol. Mas não tem. Não tem. Mas a bobeira da zaga. Da zaga, porque o Leilson lá tem 1,50 m. Pô, não pode, gente. São dois jogadores altos. E outra, Júlio, 2-0, né? O Bruno bem no jogo, o Guarani encaminhando a vitória. Aí você toma um gol nos minutos finais do primeiro tempo, né? Dá margem pra equipe adversária gostar do jogo, né? Tomar cuidado. É isso. Mais participações aqui. O Ademir de Tu. Nosso Fábio Scheib está no país. Scheib está viajando. Trabalhando. É amigo dele, eu acho que o Fábio Scheib ia levar ele, mas não deu certo. Deixou aí. Na sexta-feira perguntei se o trabalho do Zubeldia tinha chegado no teto. Acompanhei a partida contra o Vasco e acho que não é só culpa do técnico. Faltam peças e organização da diretoria que encheu o clube de dívidas e não foi ao mercado. Com o elenco atual, nem mesmo ressuscitando o mestre Tele Santana vai dar jeito. Manda aqui o Vinícius. Eu tô pesquisando aqui uma situação porque eu tinha lido alguma coisa que o Vojvoda poderia cair lá do Fortaleza. É um desejo antigo do São Paulo, mas segundo a apuração da Joana de Assis, o Crespo é o plano A, B e C da diretoria do São Paulo. Confiança, hein? Daqui a pouco a gente volta para falar de Guarani Ponte Preta, 11h31. Repórter CBN. Segunda-feira, 16 de junho de 2025. 54% dos brasileiros avalia a resposta do governo Lula à fraude do INSS como ruim ou péssima, segundo a pesquisa Ipsos IPEC divulgada hoje. A parcela da população que entende como ótima ou boa a atuação do governo é de 22%. 18% avalia como regular a ação e os que não sabem ou não responderam são 6%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e 2.000 pessoas foram entrevistadas. A Justiça da Espanha condenou 4 pessoas à prisão pela exibição de um boneco enforcado com o nome do atleta Vinícius Júnior numa ponte em Madrid em 2023. A punição é por crime de ódio e ameaças contra o atacante brasileiro do Real Madrid. Na pena mais severa, a condenação de prisão foi de 22 meses, enquanto outros 3 réus foram condenados a 14 meses, além de multa. As punições incluem ainda uma ordem de restrição para proteger o jogador brasileiro. As Forças Armadas de Israel voltaram a bombardear o Irã. Os mísseis israelenses atingiram uma base militar em Teherã, segundo a agência de notícias iraniana Fars. Ainda não há informações sobre danos ou vítimas do ataque, mas cedo o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o país havia emitido um alerta à população de Teherã para que deixassem a cidade. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 1,55% aos 139.333 pontos. O dólar comercial está em baixa de 0,73%, cotado a R$ 5,50. O euro vale R$ 6,38, queda de 0,19%. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h34, hora de falar do Guarani, que embalou a segunda vitória seguida na Série C e agora começa a pensar em G8. Muda, né? Vira a chave. A zona de rebaixamento vai ficando um pouquinho para trás e o Guarani já começa a pensar aí em G8, olhando para cima da tabela de classificação, meu caro Antônio Lupi. É verdade, Júlio, porque o Guarani, com a vitória em cima do Itabaiana, ele chega a 11 pontos, hoje é o 11º colocado
E o 8º é o Ituano com 13, apenas 2 pontos de diferença do Guarani pro Ituano. Claro que o Floresta ainda joga, tem 12, então vamos aguardar o complemento da rodada que acontece hoje para saber a real situação do Guarani. Mas com certeza a vitória ontem no estádio Brinco de Ouro da Princesa traz um pouco de paz e tranquilidade. Foi a segunda vitória seguida do Guarani, já tinha vencido o Retrô e agora vence a equipe do Itabaiana, que são 2 times que dentro do campeonato do Guarani, depois daquele início ruim, eram adversários diretos e ele consegue a vitória em cima dessas 2 equipes. Destaque para os jogadores que foram contratados e utilizados pelo técnico Marcelo Fernandes, principalmente o atacante Bruno Santos, que marcou os 2 gols da vitória do Guarani, camisa 9, mostrando presença diária e foi o nome do Bugre no jogo. Depois da partida, o técnico Marcelo Fernandes falou a respeito dessa vitória importante, dos reforços, mas também sobre essa mudança de comportamento do primeiro tempo, que foi legal, e do segundo, onde o Guarani sofreu uma pressão do time sergipano. Foi muito legal a chegada desses jogadores, junto com os outros que aqui estavam com bastante relevância também, têm procurado fazer o melhor pelo Guarani. Primeiro tempo foi aquilo que trabalhamos, uma equipe que ia vir fechada, procuramos abrir a equipe do Itabaiana e a gente conseguiu criar várias jogadas, tivemos um volume bom de jogo. Realmente o primeiro tempo foi acima do segundo tempo, né? O segundo tempo o Itabaiana ia se soltar por si só, principalmente no começo do segundo tempo, não encaixou algumas marcações, algumas tomar de decisões erradas, aí a torcida também já fica impaciente, a nossa equipe já vem aquele problema de insegurança, né? Até porque o gol que nós tomamos no primeiro tempo não existe, a gente vinha tão bem de miolo de zaga, tomamos o gol de um jogador acho que não tem 1,60 m de cabeça, então acontece, lógico que ninguém queria tomar, mas a gente sempre falou disso, a gente estava trabalhando a semana inteira, falando de preocupados com o jogo que ia ser contra a Itabaiana. Muitas pessoas estavam achando que ia ser barbada, que ia ser fácil, muito pelo contrário. Estreou um grande treinador que é o Gilson Kleina. A equipe deles veio fechada, no começo do jogo procurou fazer de tudo para destabilizar nossa equipe, caindo o jogador, ficando no chão. A equipe teve paciência, conseguimos o volume, mas no segundo tempo realmente a gente, até uns 15, 20 minutos, a gente ficou muito abaixo, não um pouco não. E a gente correu riscos ali. Mas a equipe soube se portar, defendeu bem e construímos o resultado. Acho que o importante é a vitória. Precisávamos dessa vitória. A tabela também, os jogos proporcionaram a gente pular 5 casas hoje, né? Então os jogadores estavam com isso muito na cabeça também e gera aquela insegurança, mas o importante é que no final deu tudo certo. Série C é isso aí, é jogo difícil, é jogo que vai exigir muito em duelo e a equipe se portou muito bem nesse quesito. Agora o começo do segundo tempo realmente foi abaixo, a equipe procurou se ajudar e no segundo tempo, no final, a gente estava mais estabilizado e conseguimos uma grande vitória. Grande vitória, segundo o técnico Marcelo Fernandes. Guarani chega aos 11 pontos e agora tem um período longo de preparação até a próxima partida, porque a Série C ela tem uma pequena pausa e volta só no dia 28 de junho. Aliás, faço aniversário no dia 28 de junho. Se você quiser me dar um presente, Júlio, eu estou aceitando. Boa. 28 de junho, às 5 da tarde. Ó, e é mais dupla, um jogo. Aí depois a gente vai pra uma pizzaria, fechado? Um rodízio, né? Isso. Fechado. Joga com o CSA mais uma vez no Brinco. Quem sabe, hein? Emplacar 3 vitórias pra aí sim entrar direto nessa busca por uma vaga no grupo dos 8 melhores times da competição. Detalhe, não perdeu ninguém. E é um bom tempo para recuperar principalmente esses atletas que chegaram aí na reta final, forma física e tudo mais. Marcelo Fernandes pode repetir o mesmo time ou até mesmo cuidar desses jogadores, aprimorar a forma física para ter uma competitividade interna bem legal no elenco do Bugre. Boa, Lupe. Ontem, um primeiro tempo que deixou o torcedor animado, principalmente com a atuação do Bruno Santos, né, Carlão? E um segundo tempo que, aparentemente, o Guarani falou assim, ó, melhor, vou garantir aqui o resultado e deixa o desempenho para depois, né? Olha, Júlio, a vitória é importante em qualquer aspecto, em qualquer momento, mas este momento, sem dúvida, em que você tem mais um jogo em casa, tem aí 2 semanas praticamente de folga na tabela, cara, maravilhoso pro Marcelo Fernandes entrosar essa equipe, recuperar jogadores, e enfrentar o CSA, que é uma equipe mais forte. O CSA joga agora, né? Joga hoje.
e o Guarani vai ter que ter uma preparação muito mais forte. Recuperar, né, como você disse, até ontem nós batimos uma caixa e você falou sobre o Diego Torres, né, que ainda requer um pouquinho de condição física, tecnicamente inquestionável do que ele é capaz. E eu acho que o Guarani, em vencendo o CSA, ele ruma a classificação. Tá sendo ufanista, pachecão, tal. Cara, a Série C, ela apresenta isso, né? Porque de 20 equipes, 8 se classificam. E o Guarani enfileirando essa vitória, ou conseguindo essa vitória contra o CSA, que é um adversário mais forte, mais qualificado, eu tenho certeza que ele entra no G4, no G8, ou ele vai brigar fortemente para entrar nas rodadas seguintes. Importantíssimo o Bruno Santos estrear, já marcando gol, dando um cartão de visita, né? A confiança lá em cima, já não chega com aquela coisa, o jejum de gols, foi contratado, não faz gols. Não, já marcou 2 de cara. A própria comemoração do Tigrinho, isso é muito legal, porque já vai criando ali, né, uma empatia com a torcida, uma ligação, um laço com o torcedor bugrino. Cicinho com a experiência, é um jogador que atua em outras funções também, né? Um ponto para ser corrigido, o sistema defensivo que nós acabamos de falar aqui. Toma cuidado, não pode tomar um gol assim, com a vitória encaminhada no primeiro tempo, toma um gol que dá margem para o adversário acreditar numa reação. Então são alguns pontos que o Marcelo Fernandes ele vai ter tempo para trabalhar nestas 2 semanas e com a confiança em alta, né? E agora que o Diego Torres deve ficar mais fininho, mais inteiro, para poder ajudar o Guarani neste jogo contra o CSA, que aí sim é mais uma final para o Guarani, para mudar realmente, pegar o GPS do G8 aí dentro da Série C do Campeonato Brasileiro. Ô, Júlio. Pois não, Lupe. E hoje tem bugre, hein? Tem bugre. De novo, né? Hoje tem bugre, hoje tem Copa Paulista, hein? Carlão critica muito essa competição, não sei o porquê, mas hoje tem o Guarani. Aliás, quem quiser acompanhar o jogo às 7 da noite, ingressos a R$5, R$10 a inteira, R$5 a meia, né, para todos os setores do estádio. E o pessoal da assessoria mandou aqui o release. O que é o release? O release são as informações do jogo. E aqui no elenco, nós temos alguns atletas que vão jogar a Copa Paulista e que até outro dia estavam no profissional. Por exemplo, os goleiros Emerson Júnior e o Fred Conte, né? Léo Coutro, zagueiro, Márcio Silva, o Titi, o Cauê Rafael, que é lateral direito, também até outro dia estava no profissional, Lucas Justen também, Vinícius Cauê, tá aqui, hein? Que beleza. Deixa eu ver aqui mais quem do profissional. Vinícius Yuji, né? Mas esse é formado na base. Pablo Baianinho, João Vitor, Lucas Macedo, o Michael, né? Atacante que foi utilizado. O garoto. Ryuta Takahashi, tá aqui, ó. É hoje, hein? É hoje, hein? Tem uma aposta aí, né? Samuel também tá relacionado. Tá relacionado não, são os atletas que estão à disposição para a Copa Paulista. Então, haverá essa integração entre Série C de Campeonato Brasileiro e Copa Paulista com esses atletas que eu citei aqui que não estão com espaço na comissão técnica de Marcelo Fernandes. Qual que é a mesma aposta que eu esqueci? Se o Ryuta estrear... Marca gol, né? Isso, Carlão de Freitas vai cantar em alto bom som o belo hino do Guarani Futebol Clube. Belíssimo hino do Guarani. Fardado de verde, não com a camisa do Guarani. Campinas mas é muito fardado chato. de verde, isso. Se Campinas não fosse tão chata com relação a clubes, eu colocaria sem nenhum problema. Mas melhor evitar. Pior que eu tenho uma porrada de camisa dos dois times e não uso por conta dessa xaropice aí. Bobeira. O goleiro do Guarani realmente não falhou no gol. Eu me refiro a um lance no segundo tempo em que ele saiu para cortar o cruzamento, espalhou uma bola para dentro da área, só não foi gol graças ao Sarará. Esse lance aí, não sei se vocês se atentaram, foi um que realmente ele sai caçando borboleta, nosso querido Andrei. E aí o jogador do Itabaiana consegue a finalização e eu não tinha reparado que era o Sarará, que o JP Moraes foi preciso. Ele consegue cabecear em cima da linha, assim como teve um lance do Palmeiras, assim que alguém tira em cima da linha também. Poderia ter sido gol de empate. Eu achei o André estabanado no segundo tempo ontem. Mas fez boas defesas também. E outra, gente, não tem mais o que fazer, né? O Guarani vai com o Andrei aí até o fim, ficou 3 jogos agora. Mas aí eu tô com o JP também, não dá pra confiar muito, né? Ainda não passou aquela segurança, o torcedor bugrino, olha lá, é o nosso goleiro, pode deixar chutar. O Andrei ainda não passa essa confiança, apesar de ter ajudado o Guarani em várias ocasiões. É isso aí, o Guarani consegue um resultado muito bom. Esse Bruno Santos é o Guarani é o 9 que o Guarani não tinha há muito tempo, gostei.
E além dos gols, o Bruno Santos Ele demonstrou muita participa muito, entrega, movimentação. Acho que, de fato, é um jogador que encaixa bastante na Série C do Campeonato Brasileiro. Há muito Encontrar tempo um até eu 9 discordo um hoje pouquinho, também, né? porque ano passado teve o Caio Dantas e o Bruno Mendes, né? Que o Bruno machucou, mas o Bruno ajudou bastante o Guarani, né? O Caio, né? O Caio Dantas, Isso. né? E o Bruno era o reserva. O Bruno foi mas o Bruno ele machucou, né? Teve tendão de Aquiles. Aliás, ele nem no ajudou Vila muito na Nova ele outra tem aparecido passagem. né? muito, hein? O Rodrigo pergunta por que não repatriar o Pegorari. Eu acho que é uma questão de clima com o Pegorari, não de qualidade. Mas enfim. Sobre Diego Torres, ontem eu senti, não sei se vocês tiveram essa impressão, ainda a questão do ritmo, né? Sim. Mas a bola parada dele já mostrou que é diferente, né? Acho que o Guarani ganha um 10 que vai ser muito importante conforme ele for entrando no ritmo, né? Põe respeito, né, Júlio? O Itabaiana já estava mais preocupado, né? E isso até deu espaço pro Caio Melo, por exemplo, que acabou aparecendo bastante. E é isso que nós falávamos. O time vai enfrentar vem o CSA aí. O CSA joga hoje, mas ele vem aí no brinco. Aí o treinador na preleção, gente, evitar falta. O Diego Torres tá lá, é bom jogador e tal. Então gera respeito pro adversário. Cicinho também foi uma novidade na escalação, né? Ainda também sem um pouquinho de primeiro tempo foi bom do Cicinho, né? Foi bom. Cansou um pouco no segundo. Mas já é diferente, você já percebe mais experiência ali no setor. Sim. Ó, rapidinho, Júlio, já matou? Quitou o Guarani? Quitamos. Só 2 informações rápidas, eu fiz a pergunta. O Fortaleza, em nota... Marcelo Paz. Isso aí é Marcelo Paz. Confirma a permanência de Vojvoda no comando técnico até o fim de 2025, vai cumprir o contrato. E você lembra do Alex, ídolo do Palmeiras? Alex, nossa, mãe, jogava muito. Fez um gol de cobertura Que do Alex? Rogério Ceni. Tá louco. O Alex, você lembra do Alex? Que Alex? Camisa 10 do Palmeiras. Ele deve ser anunciado a qualquer momento como o novo técnico do Operário Ferroviário, atual campeão paranaense, mas que não tem feito bons jogos pela Série B. O Alex, que estava como treinador de um time da Turquia, que eu não tenho condições de falar o nome, passou pelo Avaí, pela base do São Paulo também, Sim, né? Foi treinador da base do São Paulo. No Avaí não teve tanto sucesso e agora ele volta ao Brasil para comandar o Operário Ferroviário, o Fantasma. 11h47, daqui a pouco a gente volta com informações da Macaca e também participações dos ouvintes. CBN Esportes Campinas. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. Nada melhor do que reunir Do vôlei, oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E na última sexta-feira, o Vôlei Renata anunciou a primeira contratação para a temporada 2025-2026. O central Matheus Pinta, de 29 anos, 2,08 metros, retorna ao projeto de Campinas depois de quase 10 anos. Ele já passou por Itapetininga, Minas e São José, onde atuou nas 2 últimas temporadas. Matheus Pinta está com a seleção brasileira no Rio de Janeiro, onde o Brasil disputou a primeira fase da Liga das Nações e ontem uma vitória gigante do Brasil para cima da Eslovênia por 3-0. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. 11h50, vamos lá falar da Ponte Preta, meu caro Antônio Lupe. Nos últimos 9 pontos disputados no Majestoso, apenas um. Só um. Conquistado. Porque ela empatou com o ABC no último sábado. Aliás, o jogo foi bem fraco, hein? Segundo tempo, olha, cheguei a ameaçar aqui uma leve pestana, sabe? Aquele soninho. Aquele bode. Porque, olha, foi tenebroso o segundo tempo. Ainda mais depois que o Gé cobrou uma falta lá na arquibancada, aí ficou pior ainda. Além desse empate com o ABC, a Ponte perdeu pro Ipiranga e perdeu pro Brusque. Como você fez a conta, 9 pontos, somou apenas 1. E na tabela isso tem consequência, porque a Ponte caiu da primeira para a segunda colocação por conta da vitória do Caxias, de virada para cima do Botafogo da Paraíba, também no sábado à noite, por 2-1. Hoje, o time gaúcho lidera a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas por que a Ponte não consegue jogar bem em casa, com o torcedor nas arquibancadas do Moisés Lucarelli? O técnico Alberto Valentim foi perguntado por que dessa dificuldade no desempenho quando joga como mandante. Quando se trata de terceiro jogo que a gente não ganha em casa, e na minha opinião não é desculpa, os outros dois nós não terminamos o jogo com 11. E na minha opinião nós estávamos melhores no 11 contra 11. Tá? Então descaracteriza assim, a gente perde jogadores importantes, a gente primeiro que a gente já estava atrás do placar, depois outro que a gente não conseguiu vencer com 1 a menos. Esse jogo a gente não começou bem a partida, fiz algumas alterações até pelo fato das ausências que nós tínhamos por suspensões, e o time infelizmente não fez a semana que foi feita, não conseguiu transferir pro jogo a semana que foi feita. Nós temos que tirar essa preocupação, eu digo jogadores, pelo jogo em casa. Aqui a gente já sabe que os times vêm aqui com uma organização defensiva muito forte, procurando não fazer com que nós tenhamos o nosso jogo, mas mais tranquilidade para jogar. Depois das análises ali eu vou fazer com calma. Eu achei que a gente tinha pressa às vezes, pressa para ganhar campo, com bolas longas, com bolas pro chão mais distante do companheiro, coisa que a gente não trabalha assim. Procurar ajustar essas 2 semanas que nós teremos, esses dias que nós teremos para pensar já no Maringá, que vai ser um jogo difícil lá. A Ponte joga com o Maringá também no dia 28, é o próximo jogo da Macaca pela Série C do Campeonato Brasileiro. A Ponte também tem um tempo legal de preparação, corrigir esses erros, né, que o Valentim acabou citando, principalmente essa questão da pressa. O Elvis, né, que disse que essa situação de não vencer em casa é uma coisa que a imprensa fala, mas isso é fato. Nos 3 últimos jogos, a Ponte não venceu. Só que o Elvis também falou uma situação interessante sobre jogadores gripados, né? Que alguns jogadores ficaram com gripe. O Emerson também foi citado na entrevista coletiva do técnico Alberto Valentim. Ou seja, a Ponte não estava bem na questão de saúde, pelo que a gente entendeu, nesse jogo contra o ABC. Mas ficam algumas lições e a Ponte busca novamente retomar a liderança da competição, mas principalmente garantir o mais rápido possível essa classificação para a próxima fase da Série C, que é o principal objetivo. É um momento de ajustar, ter uma conversa. O que está acontecendo com a Ponte, Carlão? É um momento, sim, né? O Alberto tem este tempo agora, né? Com 2 semanas de preparação, vai jogar fora de casa e que
Infelizmente, para o torcedor da Ponte é algo positivo, né? Porque eu não sei o que acontece no Moisés Lucarelli desde o Campeonato Paulista, e o Alberto vai ter que corrigir isso, porque daqui para frente na Série C não vai ser tão fácil você vencer fora de casa. Então, por isso a Ponte ela tem que corrigir estas situações. A parte de ter jogado com jogadores a menos, né, nos últimos jogos em casa, tirando esse agora contra o ABC, eu acho que serve também como justificativa, porém mesmo com 11-11, aí eu já discordo um pouco do Alberto. Não vi a Ponte tão superior assim aos adversários. A gripe pode ser justificativa, mas, cara, a Ponte não tá jogando bem. Isso é fato. Alguns jogadores caíram demais de produção. Ele precisa encontrar um plano B, um plano C para quando o Elvis for vigiado, e hoje o Elvis, ele é um jogador já conhecido, então quem vai enfrentar a Ponte sabe que se você conseguir neutralizar o Elvis é meio caminho andado. Contra o ABC a Ponte não teve tantas jogadas pelos lados, né? Maguinho e Jean Dias pouco fizeram pelo lado direito. Pelo lado esquerdo vamos dar um tempinho, o Léo Kovic foi a primeira partida, não comprometeu, mas também ofensivamente não funcionou. O Arthur não esteve em campo e fez muita falta, faz muita falta. Alguns jogadores o Alberto vai precisar recuperar, o caso do Toró, não pode perder o Toró da maneira que a Ponte está perdendo, né? Ele entrou no jogo contra o ABC completamente desconectado, completamente fora, e isso é muito ruim, até porque ele é uma peça importante e foi importante nos primeiros jogos da Série C do Campeonato Brasileiro. Então são algumas missões do Alberto Valentim para ele não perder as rédeas, porque mais um ou dois tropeços, independente da situação na classificação, mesmo estando ali numa parte superior da tabela, algo pode acontecer. A torcida já está aí, né, vaiando, questionando, e a Ponte vai precisar dar uma resposta sim. O time caiu, despencou, parece que perdeu aquela alegria, né, que tinha, perdeu a confiança nos primeiros jogos da Série C, e por isso ela tem caído pelas tabelas. Ela é vice-líder, mas há pouco tempo ela era líder e com a possibilidade de acumular uma gordura antes destes 2 jogos em casa. Resultado, não ganhou nenhum, pegou um pontinho só e perdeu a liderança. Ou seja, é um momento, sim senhor, que requer atenção por parte da Ponte Preta, porque, olha, eu até conversava com o Lupe no sábado, Júlio, a Ponte, ela é a vice-líder, ela tem 17 pontos. O torcedor fala, pô, mas ela é vice-líder ainda. Ela é vice-líder, só que o Floresta, que é o 9º, tem 12. E o Floresta joga hoje. O Floresta vencendo, essa vantagem diminui para 4. Né? Então, olha só como o campeonato da Série C ele é equilibrado, porém traiçoeiro. Então chegou o momento sim de sentar, de acalmar, ver o que está acontecendo. Não sei se há algum problema de diretoria em termos de vencimentos, acredito que não, até porque as notícias não chegaram ainda nesse sentido, mas é um momento sim de reflexão, de pausa, de conversa e, claro, de melhora, porque senão a Ponte vai perder força e pode comprometer essa campanha que até aqui ela é boa. Maravilha, deixa eu atender aqui os nossos ouvintes. A falta que o Gé bateu mostra a falta de comprometimento do jogador. Eu estou errado, Carlão? Tá errado, Edson. Com todo respeito, tá errado. Eu até nós conversávamos antes de entrar no programa. Não foi falta de comprometimento. Ali não era o Gé para bater. Ele não tem essa característica. Ali, se estivesse o Elvis, seria o Elvis, depois o Serginho. Eu acho que faltou o peito por parte do Serginho de falar, ô Gé, aí sou eu. Né? Aí sou eu que bato, o próprio Léo Kovic estava lá, mas o Léo acabou de chegar, não teria peito para trombar com o Gé ali. E acho que o Serginho recolheu. O Gé é uma referência hoje do time, ele falou, eu vou bater, ele estava jogando bem, o Gé jogou bem contra o ABC, brigou, lutou, foi um dos melhores da Ponte. Falou, não, eu vou bater, e ninguém teve peito para falar, não, Gé, você não é o batedor de falta. E aí, meu amigo, ali acho que faltou a qualidade do Gé, fim de jogo, então por isso não faltou comprometimento não, faltou categoria, qualidade técnica. Sabe um cara que caiu de produção, mas de forma assustadora, bem forte? O Jean Dias. Jean? Verdade, o Jean sumiu. A Ponte, Júlio, Lupe... No primeiro tempo o Cabelo não falou o nome dele ela fez uma jogada só pelo lado direito. Aquela dobra, aquela associação, o Jean Dias e o Maguinho. Uma jogada só. E pelo lado esquerdo inexistiu praticamente, mas se entende até porque o primeiro jogo do Léo Kovic. Mas pelo lado direito a Ponte não funcionou e o Jean Dias atuou por aquele setor, principalmente no primeiro tempo. Uma dúvida, eu passei em frente ao CT do Jardim Olina da Ponte esses dias e vi que acabaram de vez com as instalações do antigo clube que havia ali. O que vai ser naquele espaço? Um CT? É o Everton Luiz. A Ponte tem reformado, né? Sim. Para aprimorar
as instalações, Ela né, a quer estrutura. fazer mais um campo, se não me engano, né? Fazer uma estrutura um pouquinho melhor ali, mas já não tinha, né? Assim, eu não lembro né? como era o clube antigamente, mas o CT ele já tinha ali a área duas áreas, né? Para o departamento profissional e um campo só. Eles querem colocar mais um campo ali onde era um estacionamento. Mas eu confesso que eu não lembro como era o clube anteriormente. O Palmeiras deu sorte, Porto jogou muito mais. Mensagem enviada sem clubismo, Zé Neves. Andando aqui. Ô, louco, Zé. O Wagner de Hortolândia, fala pessoal do CBN Esportes. Dito tudo isso, ainda para algum brasileiro ser campeão desse Mundial? Ainda dá para algum brasileiro ser campeão desse Mundial? Não. Pouco provável, acho difícil. Eu acho que é quartas de final ali. Ontem eu tava conjecturando, Palmeiras e Flamengo são... Se o Flamengo passar em primeiro no grupo, quartas. Eu acho que dá pra chegar nas quartas, porque senão é Bayern, né, o cruzamento. No simulador, eu coloquei Flamengo. Só que o Esperança, eu não sei... Esperança é a última que morre, hein? O Esperança e o Los Angeles, me desculpe, eu não sei o que esperar desses times, assim, Tem dois brasileiros, né? O atacante Rodrigo e o Ian Sassi. Me lembro de ter feito... Ian Sassi jogou no Curitiba. É cria da ASI, da Ian Sassi quase veio pro Guarani uma vez, aí ele fiz jogo de Ian Sassi. Série B, eu lembro dele. Lembro do Ian Sassi. O Botafogo ganhou ontem, né? 2-1, mas assim, não vai ter jeito. Flertou com o perigo no final, hein? Carlão, com essa folga na tabela, a Ponte poderia contratar um novo técnico, Paulo Chácara da Barra. Já existe esse zoom nos bastidores da Ponte, mas aí eu discordo um pouquinho. Acho o Manuel que tem que Fernandes, dar um pouco mais de tempo. O Valentim perdeu o comando. Ó. Tá bom. Meio-dia. Gosta do Valentim, pediu pra encerrar. O Valmir é contra qualquer conjectura aqui. Continuidade do trabalho. 4 horas. 4 horas. Tem Arena. Amanhã estamos de volta às 11 com o CBN Esportes. Grande abraço. Valeu. CBN Esportes.